Olá, boa noite, tudo bem por aí? Está no ar mais um episódio do Identidade, agora em novo horário, viu? Sempre às terças e quintas, às 10h30 da noite. E esse é o nosso programa de bate-papo descontraído, que fecha nosso dia com uma mensagem de paz e esperança. Isso porque trazemos aqui histórias inspiradoras e projetos relevantes que possam trazer grandes lições para a nossa vida. Afinal, nós, seres humanos, somos a obra-prima da criação de Deus e temos muito o que aprender uns com os outros. Lembrando então que a partir de agora o Identidade é sempre exibido às terças e quintas, às 10h30 da noite. Então se acomode aí onde você está, seja em casa ou em outro lugar, para acompanhar o programa de hoje que vai falar sobre a psicologia infantil e como nós adultos devemos colaborar para que as crianças tenham uma infância feliz e saudável, para que se tornem então adultos emocionalmente saudáveis e possam então contribuir para uma sociedade melhor. Aproveite esse momento para compartilhar o link do programa de hoje com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e todos aqueles que precisam ouvir sobre essas dicas preciosas. Acesse lá, novotempo.com/YouTube, lembrando também que todos os nossos episódios ficam armazenados no ntplay.com. Eu vou para o intervalo de 30 segundos e em seguida já estaremos com a convidada de hoje conectada com a gente. Até lá! Cecília Andrade Antipoff possui graduação em Psicologia pela FUMEC, é especialista em Psicoterapia Humanista e em Atendimento Sistêmico de Famílias e Redes Sociais pela PUC Minas, além de mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É a mãe do Ian e da Mel e acredita que todas as crianças podem viver uma infância leve e feliz, sendo cuidadas e compreendidas de forma coerente com suas reais necessidades. Por isso, tem como propósito de vida ajudar as mães a compreenderem o universo infantil, impactando positivamente nas relações que estabelecem com seus filhos e filhas também. Lançou recentemente o livro Criança do Movimento e prontamente atendeu ao nosso convite para falar mais sobre a psicologia infantil aqui no Identidade. Boa noite, Cecília, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Gabriela. Eu agradeço muito o convite de estar aqui no programa e eu espero poder contribuir com esse tema que é tão importante aí na minha caminhada. É verdade. Cecília, há 20 anos você recebe crianças aí no seu consultório de psicologia e o tipo mais comum são as crianças agitadas demais, entre aspas ali, né? A queixa geral dos pais é que esse movimento todo acaba incomodando. Eles querem crianças mais quietinhas, mais tranquilas, mas não é necessariamente ruim uma criança mais agitada, né? Algo precisa ser de fato tratado. Por que as pessoas pensam que realmente precisam de ajuda nesse sentido? Bom, Gabriela, o que eu entendo dessa, né, essa sua pergunta, a gente poderia desmembrar ela de formas bastante profundas, mas eu queria trazer algo que eu acho que é relevante nesse momento. A gente vive num contexto, no momento atual, né, cultural, em que os comportamentos das crianças, eles são... O adulto olha para o comportamento da criança e naturalmente já espera colocar num lugar, encaixar em algum lugar. Existe uma expectativa, né, da criança saudável, existe uma expectativa de como é a criança saudável, como é que a criança saudável se comporta, como é que ela aprende, como é que ela se relaciona com as pessoas. E quando uma criança não se encaixa nesse perfil, nessa expectativa, existe uma busca muito intensa hoje em dia de tentar explicar essa diferença. O que eu venho falando repetidamente aqui, né? Tanto nas minhas falas, no livro, eu trago muito isso, que cada criança, ela apresenta um universo muito particular, né? Cada criança tem uma forma de se expressar, cada criança tem uma forma até de aprender. E muitas delas apresentam um comportamento mais agitado, entre aspas, aos olhos dos adultos, né? Que esperam aquela criança que chega numa sala de aula, fica 3, 4 horas sentadinha, olhando para o professor, copiando a lição, que chega em casa e na hora do almoço ela senta à mesa, almoça sentadinha e quando termina a refeição ela se levanta. É a expectativa do adulto, né? Algumas crianças naturalmente têm isso para entregar. Eu falo até que aqui em casa eu tenho a Mel de 7 anos, o Ian de 4.
A Mel, de 7 anos, desde pequenininha, é essa criança que tem esse comportamento mais organizado, mais autocentrado. Então, não dá trabalho, não incomoda, não sai do script nesse sentido. Então, ela é muito bem vista, muito bem quista, ela é elogiada. E aí eu tenho o Ian, de 4 anos, que ele tem um outro perfil, que é essa criança que se movimenta mais. Ele está almoçando, ele dá 2 garfadas, corre em volta da mesa, senta de novo. Ele vai assistir algo, uma peça de teatro ou algo na TV, por exemplo, ele precisa levantar, dar cambalhota no sofá. E nem por isso a gente precisa fazer investigações, e isso não necessariamente diz de um transtorno do desenvolvimento, um transtorno neurobiológico, como, por exemplo, né, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia, Gabriela, algo importante que eu acho de trazer, existem muito mais conhecimentos sobre os transtornos de desenvolvimento, transtorno neurobiológico, por exemplo. Hoje em dia existem muitas pesquisas e estudos científicos que nos permitem entender melhor sobre autismo, sobre TDAH, sobre o TOD, por exemplo, aquele transtorno opositivo desafiador. E isso faz com que a gente identifique mais crianças com esses transtornos. Mas o que acontece hoje, e que é gravíssimo e precisamos estar atentos, é uma banalização nos diagnósticos. Então, aquela criança como o Ian, por exemplo, meu filho de 4 anos, que precisa de se movimentar mais, isso diz de uma necessidade vital dele, ele facilmente seria encaixado nesse lugarzinho aí de um transtorno comportamental. E não é assim que a gente fecha diagnósticos, não é assim que a gente olha para a infância, né? É preciso muito cuidado, muita calma, antes da gente pensar o que é que os comportamentos significam, né? Eu tenho dito muito que movimento não é sinônimo de doença, patologia ou transtorno. Movimento é potência, é vitalidade, é sede de vida. Só que a criança que se movimenta muito, Gabriela, ela dá trabalho. Ela faz a gente ter que levantar, a mãe tem que levantar, o pai tem que levantar, a professora tem que repensar o fazer em sala de aula, a escola precisa repensar, né, o conteúdo, a forma de selecionar, e é difícil olhar para isso, dá trabalho. É mais fácil, muitas vezes, olhar para a criança, qual é o problema nessa criança que ela não se encaixa nesse perfil. Agora, Cecília, você mesma já passou por esses olhares da sociedade quando teve, por exemplo, o Ian, que é uma criança mais agitada, como você demonstrou, que gosta de desbravar, que não para quieta. Foi daí que você resolveu escrever o livro Criança do Movimento? Gabriela, quando o Ian nasceu, eu já tinha mais de 15 anos, né, atuando na área da psicologia infantil, recebendo essas crianças no consultório. Então, o conhecimento que eu tinha, né, com a chegada dele, me acalmou muito, né? Eu sabia, eu entendia que era uma necessidade. O que eu sempre percebi? Em espaços abertos, como num parquinho, por exemplo, numa praça, o Ian, ele vai buscar, né, as atividades, as brincadeiras que crianças, às vezes, maiores do que ele, não dão conta de fazer, corporalmente falando. E é muito comum as pessoas olharem para o Ian, me buscarem com olhar como quem diz, essa mãe está por perto, ela está ciente de que ele está fazendo isso aqui? E normalmente eu estou por perto, eu estou olhando, estou atenta, e eu vejo olhares, né, curiosos e assim, muitas amigas, assim, teve uma vez que a gente estava num almoço em família aqui em casa, as crianças sentadinhas, o Ian correndo, 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 e uma amiga falou, nossa, ele não para, né? Então esses comentários de percepções, as pessoas ficam surpresas, elas ficam preocupadas às vezes, nossa, mas ele não vai machucar? Será que não tem nenhum, né, nada que precisa ser investigado? Eu percebo nos olhares, mas nada que me tirou do eixo. E eu vejo que isso mobiliza, mexe muito com as mães, com as famílias de crianças como o Ian, né, que tem essa necessidade. Vem aquela dúvida de é um problema, não é um problema? Como que eu lido com isso da melhor forma? E era isso que eu ia perguntar também, porque eu me sinto um pouco nesse desafio. Eu tenho a Rebeca, de 6 aninhos em casa, ela é um pouco agitada, ela também gosta de pular no sofá, de fazer a cama de pula-pula. E eu a coloquei recentemente na aula de piano,
E ela tem que treinar 20 minutos por dia, todos os dias da semana, né? E a professora falou para mim, olha, não adianta você exigir dela que ela fique o tempo todo ali, os 20 minutos concentrada. Ela vai fazer 5 minutos, vai sair, daqui a pouco ela vai voltar, vai fazer mais 5 minutos. Como que a gente, como mãe, consegue saber essa diferença de uma criança agitada normalmente para uma que tem algum transtorno, por exemplo, como a hiperatividade? Obviamente, eu não vou conseguir abarcar tudo nessa entrevista, mas eu acho que eu posso dar algumas referências sim, tá, Gabriela? Quando é que a gente parte para buscar especialistas, para buscar diagnósticos? Quando a movimentação da criança, ou aquele comportamento que, né, que está focado em uma coisa, de repente vai para outra. Quando esses comportamentos mobilizam prejuízos em 3 âmbitos, tá? Na autoestima, né? Então, é aquela criança que às vezes fala, mas eu sou péssima, eu não consigo, eu queria conseguir fazer isso, eu não dou conta, eu não tô... Então, quando a gente percebe que esse movimento, essa intensidade está mexendo com o autoconceito, com a autoestima da criança. Um outro ponto, quando isso mobiliza prejuízo nas relações, né? Então, uma criança que tem dificuldade de se inserir no grupo, as crianças evitam pela forma com a qual ela se comporta, ela até quer, ela se aproxima, mas pela impulsividade ali, pela forma de estar na relação, é uma criança que não está conseguindo construir esses vínculos de uma forma saudável e consistente. E um terceiro âmbito que a gente tem que prestar atenção, se tem prejuízo na realização de tarefas, na conclusão de tarefas. Aí não estou dizendo sobre provas, nem sobre notas, mas é isso. Eu tenho que fazer 20 minutos de piano. Agora, qual que é a expectativa do mundo adulto, Gabriela? Que ela vai sentar 8 horas e vai sair 8h20 plena ali, talvez porque você faria isso, eu faria isso, e a criança do movimento, ela não tem isso para entregar. Eu gosto de usar a metáfora de um pomar. Sabe quando a gente vai num pomar? Aí tem um pé de maçã, de banana, de maracujá. A gente nunca para num pé de goiaba e fica ali indignada porque eu não estou conseguindo colher pitanga. Cadê a pitanga desse pé de goiaba? Se ele é um pé de goiaba, eu vou colher goiaba. Se é um pé de morango, eu vou colher morango. E assim são as nossas crianças, os nossos filhos, né? Não tem problema a criança, a sua filha, por exemplo, né, Gabriela, fazer 5 minutos, levantar. Ela precisou esticar, ela precisou mexer, depois ela voltou. A expectativa do adulto, muitas vezes, é que mobiliza, né? Esse desgaste na relação, é que mobiliza a tensão na criança, a desconexão emocional. E não é por mal que os adultos fazem isso. Eu entendo que muitas vezes é por não compreenderem as necessidades vitais e básicas das crianças. E por que eu falo da criança do movimento? Porque na minha infância eu tive uma abertura muito fluida, muito grande para um brincar livre intenso. Eu fui uma criança do movimento, trabalho, né, essas crianças chegam para mim de uma forma muito recorrente e o meu filho é uma criança do movimento. Então eu comecei a querer falar sobre essas crianças muito pelo Ian, para dar voz a ele, mas sem estar naquele lugar de estigma da criança terrível, do furacão, do que chegou a vir atrapalhar tudo. E eu comecei a denominá-lo como meu menino do movimento, minha criança do movimento, e as famílias foram se conectando. Olha, eu tenho uma criança assim lá em casa, olha que interessante, sempre senti isso, mas eu ficava preocupada. Então a ideia de falar sobre isso, de escrever sobre isso, é para a gente olhar para as crianças como elas são e menos como o mundo adulto idealiza, né? Adulto adora criança quietinha. Eu chego do trabalho, eu quero meu filho quietinho, porque eu quero tomar banho, eu quero jantar, eu quero descansar, mas a criança não tem isso para entregar. Sim, é verdade. A gente vai fazer uma pausa rápida agora, Cecília, mas na volta a gente continua esse bate-papo para entender melhor esse universo infantil. A gente volta em instantes.
Identidade de volta nesta noite conversando sobre o universo infantil com uma especialista em educação, que é a Cecília Antipoff, e ela já está conectada novamente aqui comigo. E eu queria falar o seguinte, Cecília, num TED que você falou recentemente, né, houve um boom de diagnóstico de TDAH em 2019 aqui no Brasil, e um dos motivos é justamente a cobrança excessiva de educadores, pais, por um melhor desempenho acadêmico das crianças e erro nesses diagnósticos. Quais são os perigos disso? A meu ver, o risco, né, o prejuízo maior é a gente tirar dessa criança a leveza, né, dela ser quem ela é, dela ser como ela é. Então, nesses estudos, né, que eu fui fazer essa pesquisa, que foi identificado ali? Muitas crianças sendo diagnosticadas de forma apressada. O que significa isso? Profissionais da infância observando comportamentos ou simplesmente escutando relatos da mãe ou da escola sobre comportamentos da criança e fechando diagnósticos, né? Entregando laudos, prescrevendo medicações. O prejuízo disso é que, quando uma criança é diagnosticada equivocadamente, a gente pode abafar a espontaneidade natural dessa criança, né? A gente pode descaracterizá-la emocionalmente. Esse, a meu ver, é o maior prejuízo, é a gente tirar a essência da criança, né? Então, vamos medicar essa criança para que ela se acalme, para que ela se organize, quando na verdade era uma criança que só precisava de tempo e espaço para uma livre expressão, precisava de um contexto escolar mais aberto a outras formas de aprendizagem, outras formas de demonstração de aprendizagem. Né? E um risco também muito grande quando eu faço um diagnóstico equivocado e eu vou prescrever uma medicação é que, dependendo da forma com a qual se utiliza essa medicação, pode causar dependência, né? Então, são vários os prejuízos. A família fica fragilizada, a criança é colocada num lugar e dificilmente ela sai desse lugar, né? O contexto, o mundo adulto olha muito para os transtornos, por exemplo, para uma criança diagnosticada com um transtorno como o TDAH e se foca muito no que ela não pode fazer, no que ela não dá conta de fazer, no que ela tem dificuldade de fazer. E a gente deixa de abrir espaço para as potências que a criança tem, né, para além desses comportamentos. Nessa palestra TED, você também comentou ali que orienta os pais a não levarem as suas crianças do movimento num profissional de infância sem antes prestar atenção, né, em como é que anda o seu tempo de entrega com as crianças, a escuta, a comunicação. Quão importantes são essas questões de dedicação, de atenção, de comunicação com os nossos pequenos, Cecília? Gabriela, como que uma criança comunica? Como que a sua filhotinha se comunica com você na sua casa aí com 6 anos? O Ian e a Mel muitas vezes se comunicam aqui comigo. Muitas vezes a criança não tem para nos entregar uma fala elaborada assim: mamãe, eu tô com muita saudade de você está muito, papai, sai do celular. Mamãe, eu tô com ciúme porque esse meu irmãozinho nasceu e você só fica com ele no colo. A criança ainda não tem isso elaborado, o cérebro dela nem está maduro para que ela tenha essa percepção e ela possa, né, se autorregular e entregar essa elaboração. Ela vai nos entregar os pedidos de atenção, os pedidos, né, de abastecimento emocional, ela vai nos entregar esse comunicado de necessidades não atendidas a partir de comportamentos, né? Então, quando uma criança começa a ficar mais reativa, um comportamento mais agressivo, mais chorosa, mais ciumenta, né, apresentar comportamentos mais ciumentos, essa é a forma que ela tem de, muitas vezes, de expressar esses pedidos. E quando uma mãe e um pai entendem isso, eu falo que é restaurador para a relação familiar, porque quando eu, Cecília, chego em casa e me deparo com os meus filhos mais reativos, bravos, brigando entre si, chorando, e eu entendo que, opa, isso aqui pode ser o pedido de um colo, a mamãe demorou, eu tô com saudade, vamos sentar e vamos brincar junto, e eu estou abastecendo os meus filhos emocionalmente, esse comportamento, ele tende a diminuir, às vezes até a desaparecer, né? Não tem nada mais organizador interno, eu falo que é o calmante natural, mais potente para uma criança do que tempo de qualidade investido da mãe, do pai, né? A criança sentadinha ali, ela olha para o lado, tá a mãe olhando para ela e não para o celular. Tá o pai se interessando pelo desenho que ela está fazendo, brincando junto com ela.
Isso para a criança é validação, é pertencimento, é colo, é acolhimento. Ou Então seja, é muito tudo importante. extremamente necessário, né? Uhum. Agora, Cecília, Sim, é muitas vital. Para a vezes, criança é vital. sim, muitas vezes a queixa das crianças mais agitadas vem da própria escola, né? Será que não é necessário repensar o modelo de educação que nós temos hoje? Você, como especialista na área, percebe alguma necessidade nesse sentido? Gabriela, eu acho que esse é o ponto central, né? Assim, a nossa educação, a educação de grande parte das escolas, não só do Brasil, mas acho que mundial, né? A educação ainda tem um formato muito retrógrado, né? Muito aquele formato tradicional, conteudista, crianças sentadas uma enfileiradinha atrás da outra, o professor a grande parte do tempo com a voz, com a vez de fala. Isso é muito antiquado até. As crianças, elas estão nascendo, né, com potências, com habilidades, com necessidades as mais diversas. A gente vai evoluindo, né, enquanto ser humano, mas a educação continua no mesmo formato. E quem se adapta a esse contexto tradicional? A criança mais introspectiva ou que não tem essa necessidade corporal, né, que muitas vezes tem uma habilidade intelectual e linguística ali mais ressaltada. E a criança do movimento, essa criança que tem a necessidade corporal de movimentação, de experimentação, ela normalmente ela é massacrada nesses contextos, ela é punida, né? Ela muitas vezes perde o recreio, o tempo do brincar. E é tão paradoxal isso, né? Porque a criança se movimenta mais em sala de aula, isso é muito comum acontecer. Ela levanta mais do que deveria, como uma forma de puni-la para que ela aprenda. Muitas escolas fazem com que ela perca um pedaço do tempo do brincar livre lá fora. Quando na verdade é o contrário, essa criança precisava era de mais tempo para brincar, para extravasar, para ela poder voltar para a sala mais organizada. Então, esse formato de educação tradicional, ele não abarca as diferentes potências, as diferentes necessidades. Certamente não. Ok, agora você é bisneta da Helena Antipoff, uma grande pesquisadora e educadora da criança com deficiência, que foi pioneira ali na introdução de educação especial no Brasil. Foi dela que você herdou essa vontade de estudar mais sobre o comportamento infantil, para orientar melhor os adultos e como lidar com as nossas crianças? Certamente eu bebi dessa fonte, né, Gabriela? Eu não a conheci pessoalmente, mas convivi muito com o meu avô, o filho da Helena Antipoff, que se chamava Daniel. E os meus avós paternos, eles tinham uma escola de educação infantil, que eu estudei até os meus 10 anos. Uma escola muito inspirada, né, no que a minha bisavó trazia, de uma educação voltada ali para a escuta da criança, das necessidades da criança. Então eu vivenciei visceralmente uma educação mais humanizada, né, em que a criança era a protagonista, e eu senti na minha vivência, na minha experiência, como isso foi potente, como isso foi importante, e certamente me inspirei na minha vivência, quando criança, ali naquela escola, e quando eu fui estudar psicologia, eu fiquei muito próxima do meu avô, estudei muito sobre as obras da minha bisavó, então não tenho dúvida, né, que essa questão familiar aí me inspirou, me inspira e tá nas minhas raízes, então certamente é uma grande inspiração. Tá certo, Cecília. E para encerrar, eu gostaria que você falasse se é possível que as nossas crianças se tornem realmente adultos seguros, autoconfiantes, proativos e resilientes. E o que nós, pais, educadores, devemos fazer para contribuir para que isso realmente aconteça. Gabriela, eu acredito muito numa educação, né, em que a gente se conecta com as necessidades da criança, necessidade de escuta, necessidade né, de amparo, necessidade de trazer a referência e o limite de forma clara também. E quando uma criança cresce, se desenvolve num contexto em que ela pode se expressar, em que ela pode experimentar, em que ela tem uma referência segura de quando faz algo que não é o adequado, ela é corrigida sim, mas de uma forma firme e respeitosa, eu acredito que isso vai fazer florescer nela o que ela tem de melhor, né? Então, certamente, o caminho que eu entendo para que as nossas crianças se tornem adultos seguros, autoconfiantes, resilientes, é a educação que a gente proporciona na infância. Agora, educação perfeita, não acho que existe. Longe de mim ser a mãe perfeita, acho que não existe isso, mas repensar a educação
é um primeiro passo aí para a gente cuidar do futuro aí dessas crianças. Tá certo, Cecília, eu quero muito agradecer você pela participação. O pessoal de casa está vendo aqui no nosso GC as suas redes sociais, como encontrar o seu livro também, para que possa saber mais sobre essa questão. Eu quero te agradecer muito pela participação aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada, Gabriela. Eu que agradeço a você, a produção do programa. Muito obrigada. E para você de casa, uma ótima finalzinho de noite. A gente se encontra na quinta-feira, às 10h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.